Um contragolpe deflagrada hoje pela Polícia Federal, que diz o seguinte: para desarticular uma organização criminosa por ter planejado um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito em 2022 e também o livre exercício do poder judiciário. Diz a PF, as investigações apontam que essa organização se utilizou de, abre aspas, elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar as ações. São investigados, em sua maioria, militares com formações nas forças especiais. Essas ações, segundo a Polícia Federal, teriam um detalhamento denominado Punhal Verde e Amarelo. Esse seria o nome da operação montada para esse grupo, e diz a PF que entre os objetivos, a execução de candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos, ou seja, eleição de 2022, só tem dois, né? Lula e Alckmin, e também de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, além de tentar impedir que o governo tomasse posse, diz a PF, esse grupo teria planejado que no dia 15 de dezembro de 2022 mataria o então presidente eleito Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também nos planos prisão e assassinato de ministros do Supremo Tribunal Federal que vinham sendo monitorados, e tudo isso se o golpe de Estado fosse consumado. Então, importante reforçar, a gente ainda não tem todos os detalhes, mas essa é uma afirmação da Polícia Federal. Esse plano, segundo a investigação, detalha os recursos humanos e armamentos necessários para utilizar técnicas operacionais militares avançadas, e também já existia dentro desse grupo criminoso um gabinete institucional de gestão da crise. São cumpridos nesse momento 5 mandados de prisão preventiva, 3 de busca e apreensão e 15 medidas cautelares, que a PF chama de diversas da prisão, que podem ser, entre elas, proibição de sair do país, entrega do passaporte, e fala já a Polícia Federal em suspensão do exercício das funções públicas. A gente não tem nomes, mas como já diz que muitos dos envolvidos, diz a PF, são militares com formações específicas, e o Exército Brasileiro acompanha nesse momento a operação e o cumprimento dos mandados no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal. Ou seja, diz a PF, envolvimento de militares, 5 prisões, pelo menos mandados expedidos, Exército acompanhando e militares treinados nas Forças Armadas. Segundo a PF, para fechar, os fatos investigados nessa fase da investigação configuram, em tese, crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosas. Para cronologia, a gente tem esse planejamento, diz a PF, para 15 de dezembro de 2022. Os atos criminosos, que também são investigados pelo STF, vão acontecer depois. Como é que é isso aí? 15 de 15 dezembro? de dezembro de 22. Esse seria o quê? Esse seria o dia que, segundo a Polícia Federal, existiu o plano para o assassinato de Lula e Alckmin, então candidatos eleitos e ministros do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu ver se eu tô bom de memória. Eu acho que a diplomação do Lula foi no dia 17 de dezembro, que foi quando nós tivemos as primeiras arruaças. Pode deixar aqui, diplomação. O 8 de janeiro, a gente não tem nenhuma informação, é importante deixar claro, se são os mesmos grupos, se tem a mesma organização. Porém, 8 de janeiro acontece posterior a essa ação, que, segundo a PF, estava planejada, mas claro, acabou não sendo executada. Quase. A diplomação foi no dia 12 de dezembro. Uma pequena linha do tempo aqui. 12 de dezembro foi quando a gente teve a primeira série de arruaças e depredações em Brasília. Lembra de uns caras tentando empurrar um ônibus para baixo de um viaduto? Parecia que o ônibus ia cair a qualquer momento. Tinha ônibus pegando fogo, tinha carro sendo incendiado. E aí no dia seguinte, no dia 13, Carla, você vai lembrar, a gente falou aqui. Se este foi o nosso 6 de janeiro brasileiro, saberemos com as consequências. Se houver consequências, se houver prisões, se houver gente pagando pelo que aconteceu em Brasília, é possível que esta tenha sido a nossa versão do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Caso nada ocorra, porque até então a gente não tinha nenhuma prisão decretada, nada, ninguém está sendo colocado
atrás das grades, dizíamos, a Sheila vai lembrar disso também, certamente teremos episódios mais violentos. Dito e feito. Ninguém foi preso naquela ocasião, isso foi no dia 12 de janeiro. No dia 12 de dezembro, desculpa, no dia 24 de dezembro, houve aquela tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília e o dia 8 de janeiro do ano seguinte é história. Portanto, nessa linha do tempo que a gente já conhecia, agora entra também uma, não sei se tentativa, mas um planejamento de assassinato do próprio presidente eleito e do vice-presidente eleito, que ocorreria no dia 15 de dezembro. Seria uma quinta-feira, daquela mesma semana da diplomação. Veja só que a Polícia Federal conclui, portanto, aquilo que a gente está dizendo aqui há anos, literalmente. Bom, anos não, porque ainda não faz 2 anos. Há meses. Que aquilo que aconteceu depois da eleição esteve longe de ser um movimento espontâneo. Aqueles caras que estavam lá nos acampamentos, reunidos, tomando chuva, fazendo churrasco, fazendo sopão e fechando estradas, eram minions que estavam obedecendo a ordens de gente muito mais graúda. Aquilo que a gente vem falando há muito tempo agora é alvo de uma operação policial da PF. 5 mandados, né? Sendo 5 de prisão preventiva ou 3 de prisão preventiva, São Sandro? 5 de mandados de prisão preventiva que são realizados nesse momento. A gente não tem informação ainda sobre o cumprimento desses mandados, mas no Rio de Janeiro, Amazonas, Goiás e também no Distrito Federal, a ação conta ainda com 3 mandados de busca e apreensão e 15 medidas cautelares aí, como falei, apreensão de passaporte e também outras medidas, e começa a chegar as primeiras informações. A gente ainda não tem detalhes, mas reforço, né? Também diz aqui que além do planejamento de execução de Lula, Alckmin, então candidatos eleitos, prisão e até assassinato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é isso, a ação está em andamento, o Exército Brasileiro acompanha essa ação da Polícia Federal deflagrada nesta manhã. Uma informação.